Eu quero começar lendo Romanos 8:38. Quero que você abra a sua Bíblia. Romanos 8:38. Quero que você acostume a estudar, a ler a Bíblia. Já que domingo de manhã todo mundo fala que nós somos mais pausados, né, mais quietinhos, então vamos aproveitar essa característica e vamos ser mais pausados mesmo, vamos estudar, vamos refletir. Romanos 8:38 fala o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Só esse versículo aqui é uma pregação. Eu já fico arrepiado só de ler esse versículo. Isso aqui é uma declaração do apóstolo Paulo. Como quem diz, não tem nada, não tem obstáculo nenhum que possa segurar alguém que realmente conheceu a Cristo, que conheceu o amor de Cristo, que tem um compromisso com Jesus Cristo, com o chamado que Deus entregou na sua mão. É muito maior ter um compromisso com Deus e com um chamado do que ter uns com os outros, do que com a sociedade, do que com reuniões sociais. Quando nós temos um compromisso com aquilo que Deus fez por nós, com o propósito que Deus confiou a nós, esse versículo se aplica, porque nenhuma objeção, nenhuma frustração, nenhum golpe é forte o suficiente para te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Nós temos que nos perguntar, quando um golpe me desanima, quando um golpe tenta me distanciar de Deus, eu tenho que me perguntar, será que eu realmente conheci o amor de Jesus, de Cristo Jesus nosso Senhor, de verdade? Ou eu conheci a igreja de Jesus Cristo? Eu bato muito nessa tecla, que é uma diferença muito grande entre eu conhecer a igreja de Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Não é Cristo, é o corpo de Cristo. Eu posso conhecer a igreja, eu posso ser amigo da igreja, eu posso não ser igreja. Mas a igreja não é Cristo. A igreja não te salva. Estão me entendendo? A igreja não te salva. Ela é o primeiro ela é o primeiro impacto, né? Pode ver que quando você chega na igreja, ela aparece perfeita para você. Até você começar a conviver com os irmãos. Você vai ver que ele é ser humano igual você. E vai começar a enxergar as imperfeições. Então, muito rapidamente, quando você conhece a igreja, ela tem que te conduzir para Cristo. Porque quando você se relaciona com Cristo, você deixa de se relacionar com a igreja e passa a ter uma relação com Cristo. Quando eu tenho uma relação com Cristo e me converto, eu já não tenho uma relação com a igreja, eu passo a ser igreja. Percebe a diferença? Eu estava falando, foi ontem no aniversário do Eduardo, e tem várias pessoas lá que não são da igreja, e muitos têm razões bem próprias, que até eu tinha, e que me afastou muito tempo de entrar dentro de uma igreja. E uma delas é essa: você tem que ir para a igreja para ser abençoado, você tem que estar na igreja. Essas frases, eu entendo o que a pessoa quer dizer. A pessoa quer dizer o seguinte: você tem que conhecer Jesus, não é isso que quer dizer? Quando eu falo, mas essa frase ela está errada, porque não é a igreja que salva, não é a igreja que muda. É Cristo que salva, é Cristo que muda, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que faz o homem nascer de novo. Quando esse fenômeno acontece, aí essa força que Paulo se refere se manifesta. E nada faz uma pessoa dessa se abalar, nem a ameaça de morte, meu irmão. Pode olhar para os nossos antepassados.
nem altura, nem profundidade, nem largura, nem potestade, nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Então nós temos a tendência de usar frases erradas, que encaixam errado, e essas frases erradas afastam as pessoas que nós queremos que estejam aqui dentro, porque nós temos frases erradas. Nós temos que passar a usar as frases certas, o vocabulário correto, que as pessoas vão passar a te entender. As pessoas não são burras. Nós não podemos tratar as pessoas como se elas fossem burras. Nós temos que respeitar a inteligência do não crente, o senso crítico daquele que não conhece a Deus. Ele tem que ser respeitado, porque ele é honesto quando ele fala que não crê. Ele merece respeito. Então a gente tem que mostrar esse respeito e entender que não é a igreja que salva. Não, eu quero que você conheça Jesus Cristo. Se possível, venha visitar a minha comunidade, porque lá nós falamos dele. Olha a diferença no convite. Está entendendo? Não impõe peso, não impõe obrigação. Traz leveza, traz libertação. E é isso que nós procuramos, porque é esse tipo de pessoa, esse tipo de nascimento que categoriza uma igreja avivada, uma igreja que rompe, uma igreja imparável, uma família imparável, que tem esse amor dentro dela. Porque esse amor nos constrange a perdoar, nos constrange a pedir perdão, nos constrange a não desistir, nos constrange a insistir, nos constrange a melhorar, é ou não é? O amor de Deus, o amor de Cristo Jesus que está em nós. Então, esse versículo é uma grande introdução. E eu lembrei de uma parábola que está em Lucas 10, muito conhecida. E eu quero falar para você que sem exagero, eu já ministrei pelo menos umas 15 vezes sobre essa parábola de forma diferente. É quase que inesgotável as mensagens que Jesus transmite através dessa parábola. Não tem como enjoar dela. Por mais que ela seja conhecida, e você fala assim, de novo eu estou olhando a parábola, mas as aplicações e as lições que eu posso extrair delas são infindáveis. E eu mais uma vez olhei para essa parábola e ouvi uma forma diferente, eu aprendi algo diferente, e eu falei, não, eu tenho que levar isso para a igreja, porque isso é poderoso. Então nós vamos ler Lucas 10, do 30 ao 37, abra sua Bíblia, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lucas 10, do 30 ao 37. Quem tiver Bíblia, abra. Que não pode acompanhar aqui atrás. Lucas 10, do 30 ao 37. Todos encontraram? Só eu que não? Lucas 10, 30 a 37. Vamos lá. Quem não tem, toma muita atenção na leitura, para você acompanhar meu raciocínio depois, tá? Ele tem um diálogo, né? Sempre assim. Quando Jesus ele trazia uma parábola, ele estava tendo uma discussão ou um diálogo antes. Tinha um contexto. Ele não trazia uma história do nada, né? Tinha algum problema acontecendo antes. E aqui havia mais uma vez uma discussão um pouco acesa entre os fariseus, entre Jesus, os sacerdotes, e aquelas perguntas venenosas começaram a entrar. O que é amar o próximo? O que é aquilo e tal? Sempre com a intenção de trazer uma rasteira, de tentar criar uma armadilha para Cristo, para que ele fosse preso, para que ele saísse do circuito, porque ele era uma pedra no sapato da igreja, da religiosidade, do sistema religioso da época. Estava sendo quebrado aquele sistema. Então ele era um problema.
Então, tinha sempre pessoas infiltradas no meio do grupo, levantando questões, perguntas acesas, perguntas maliciosas, não é? Para criar uma armadilha. E muitas vezes ele saía das armadilhas com as parábolas e colocava uma segunda pergunta, né? Então, a gente aprende muito sobre como evitar uma briga com Jesus. Como evitar uma confusão, uma discussão, não é? Com a forma como Jesus trabalhava em situações de clinch, não é? Então, lá, 30, vamos ler lá. E, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Fala comigo assim, descia. Só para você fixar. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia, fala assim, descia, pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, se é de igual modo, falou o quê? Assim, fala assim, descia, que é de igual modo. Se descia o homem e descia o sacerdote, o levita era de igual modo, então ele descia. Também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, então fala comigo assim, subia, porque ele ia, ele não descia. Olha que interessante. Jesus ele escolheu a dedo essa parábola, a rota, a geografia. Ele não errou. Então fala assim, subia. Então quem descia? O homem que estava machucado. Estava descendo quem? O sacerdote. Estava descendo quem? O levita. Quem que subia? Só um, o samaritano. Ia de viagem ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Você pode dar um aplauso bem forte para essa tão famosa parábola. Eu vou tentar não entrar nas formas que eu já expliquei outras vezes, para não repetir e focar aonde eu quero chegar. Mas eu vou ter que dar alguns toques em alguns pontos que eu já ensinei outras vezes. Nessa passagem, a gente vê 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é um tipo que a sociedade reconhece como aquelas pessoas que irão fazer a diferença. São as pessoas que supostamente são credenciadas a mudar destinos, a serem usadas por Deus. São credenciadas, que são quem? O sacerdote e o levita, né? A história, a trajetória, a posição, as vestes, o título, o jeito de andar, o jeito de ser, os amigos que ele tinha, tudo indicava que eles eram os credenciados para mudar a história. Sim ou não? Então, tem sempre, em qualquer grupo, aquela pessoa que tem a aparência, não, esse aí parece que ele vai mudar a situação. É igual aquele cara que você vai no futebol, de amigos, primeira vez, não conhece ninguém. Tem sempre um cara que tem aquela pinta de jogador.
veste aquele calção, aquela meia bonitinha. Tá aí se colocando ele já. Tem um cara que parece, né, o porte físico e tal. Mas o cara parece que quando ele pega na bola, a perna está solta, parece que ele vai cair sozinho, entendeu? Mas você não conhecia ele antes, mas ele tinha aquela pinta, não, esse aí é o Cristiano Ronaldo. Ele parece que ele está credenciado, não é? E tem aquele que não parece nada. Parece que ele não sabe nem andar. Aí ele pega a bola e vai e mete gol, e defende, ataca e corre e tal. Eu lembro que ele não está aqui hoje, né, meu cunhado. Tem que, marca aí, amor, que ele faltou. Põe aí, ele é a Nath. Eu lembro que ele, desde pequenininho, né, ele tinha... Ele é pequeno ainda, né? Mas ele era menor que o Luiz quando eu conheci ele. Ele era mesmo pequenininho. Eu conheci ele tinha, 6 anos, amor. Ele era bebê, era neném. E aí ele foi crescendo, brincando com ele. Eu ia namorar com a Viviane e ela ficava no canto para lá e eu ia com ele no videogame. E bola com ele. Então ele foi tomando gosto pela bola. E foi ficando bom. Só que ele sempre foi pequenininho. E eu ia bater bola com os meus amigos. E os caras não queriam deixar de jogar. Aí um dia eu fui de férias e apelei. Falei, não, ele vai jogar comigo aqui. Não vai não, cara, você está louco, Raiz? Olha os caras aqui, os cavalos aqui, vai tudo machucar o cara. Falei, não, ele vai jogar. Esse menino vai jogar, ele vai jogar no meu time. Olha, é sua conta, pode deixar. Se ele machucar, eu levo ele para o hospital. Rapaz, o menino entrou e cortou, e deu debaixo das pernas, e fez gol, e meu time não saía, né? Então, o mundo é assim. O mundo tem a tendência de escolher pela aparência. Samuel, quando foi escolher quem ungir, ele quase cometeu um erro, porque ele viu o irmão mais velho de Davi, Eliabe, bonitão, fortão, preparado para ir para o exército. Tanto é que quando Davi vai levar os alimentos para os irmãos, quem está na guerra, na frente de batalha, era Eliabe, mais outros irmãos. Porque Eliabe era um cara raçudo, não era um cara ruim, mas não era um cara escolhido para a posição de Davi. Entende? Então, o primeiro tipo aqui são aquelas pessoas que parecem ser a solução. Então, nem sempre aquilo que parece é. Fala para o teu irmão aí. Fala assim, foge. Quem for velho vai saber. Foge do crente Denorex. Parece, mas não é. Só os antigos que entendem. Os jovens estão assim, que isso? Era um comercial muito antigo. É o crente Denorex. Parece, mas não é. Tem que fugir, porque tem muita gente que vive de aparência, que constrói uma aparência bacana, mas no fundo não é aquilo que ele demonstra. E depois tem um segundo tipo, que é um tipo de pessoa que a sociedade descredencia, rejeita, não só não reconhece, mas rejeita, porque o samaritano aqui é um povo rejeitado, desprezado pelo judeu. Havia uma rincha entre o judeu e o samaritano. E quando Jesus ele dá o exemplo e põe o samaritano como herói, ele está dando um tapa na cara dos caras que ele está discutindo. Que ele põe o samaritano como herói na historinha. E põe como negligente vilão um sacerdote e o levita. Ele está provocando as pessoas que ele está conversando. É uma provocação, elegante, mas é uma provocação, é uma exortação. Porque ele está se colocando, é muito mais profundo o texto, muito mais profundo. Eu não vou entrar por aqui hoje, mas ele se coloca como samaritano, porque ele é o rejeitado, que veio salvar. E depois ele fala, eu que vai morrer e que vai o quê? Vou voltar, porque ele diz, eu vou embora, mas tudo que você, igreja, gastar, quando eu voltar, eu vou te devolver, eu vou te recompensar, eu vou te
Te entregar, você entende? O texto é muito mais profundo do que eu vou falar hoje. Ele está falando aqui da vinda dele, da estadia dele, do ministério dele, da morte dele e da volta dele. Vai muito mais além. Mas eu quero focar aqui nesses dois pontos. Pessoas que parecem ser aquelas que são a que fazem a diferença. E tem aquelas que não só não parecem, mas são rejeitadas, não têm oportunidades, porque para outras pessoas elas não parecem ter o perfil. Então, naturalmente, elas são excluídas. E se não for Deus criar uma janela de oportunidade, essas pessoas ficam de fora. Ficam de fora. Então, a primeira lição que eu quero que você tenha aqui hoje é o seguinte: não ter reconhecimento não é o mesmo de não ter chamado e autoridade espiritual. Entenda isso. Não ter reconhecimento humano, terreno, não é a mesma coisa de não ter autoridade e chamado espiritual. Você pode não ter reconhecimento do seu irmão, do seu pastor, do seu líder e da sua família, mas isso não quer dizer que você não tenha autoridade espiritual e não tenha chamado de Deus para a sua vida. Quero ouvir um amém mais forte. Você tem chamado, você tem autoridade, independente se as pessoas te reconhecem como tal ou não, se você tem título disso ou daquilo ou não. Eu tenho a mesma autoridade hoje para pregar que eu tinha há 20 anos atrás, sem ser diácono. Talvez você não vai compreender o que eu estou te falando agora. Eu tenho hoje a mesma autoridade para ministrar a palavra que eu tinha há 20 anos atrás, numa célula, sem sequer ser ungido diácono. Entende? Porque não é o reconhecimento que me dá autoridade. É o meu chamado. É o que Deus colocou sobre mim. Você pode dizer amém? Reconhecimento já se fala, é um reconhecimento. Eu conheci, eu validei, eu me rendi que a pessoa é. Entende? Eu torci o braço, eu baixei a cabeça. Realmente esse cara é, essa pessoa é. Não tem como negar que ele tem esse dom, que ele tem esse chamado. Aí tem o que? O reconhecimento. Por isso que eu acho muito bacana o nosso ministério. Porque no nosso ministério você não vai ver um diácono que já não é diácono, um pastor que já não é pastor, um bispo que já não é bispo. Todos os nossos líderes só são ungidos quando já exercem. Tem pessoas que têm problema? Tem, mas nós temos estudos sobre isso. A taxa de recuo ministerial do nosso ministério com dos outros é muito pequena, porque muitas pessoas fazem o contrário, elas querem buscar a credencial, faz um curso, faz não sei o quê, pega um título e quer exercer, aí quando vai exercer descobre que não é, porque ele buscou o reconhecimento, as credenciais, sem ter o quê? A autoridade, sem ter o chamado. Então, por isso que Deus honra quem o honra nos bastidores. Eu vou repetir. Por isso que Deus honra quem o honra nos bastidores. Sem incentivo, sem reconhecimento e sem aplauso, só por amor àquilo que ele entregou, que ele confiou, que ele desafiou e que ele deixou queimar no coração. Ele honra, ele faz prosperar, ele faz essa semente brotar. E Cristo aqui, ele exalta o segundo tipo de pessoas. Ele exalta, ele fala que é como se ele dissesse que está chegando um tempo que ele está mudando o modelo.
O modelo já não vai ser mais aquele. O modelo vai ser o modelo, vai ser o tempo onde aquele que parece que não é o que vai ser. É o tempo onde não tem mais protagonistas, né? Porque já tem um, que é Jesus Cristo. Ele é o principal. Ninguém mais tem que ser reconhecido ou exaltado. Só um que pode dizer amém, que é Jesus Cristo. Então, todos nós trabalhamos para um só cabeça. Nós não precisamos de reconhecimento. Então, chegou um tempo onde ele está mudando o ciclo. Onde a igreja começa a nascer. Então, a primeira lição que eu quero que você entenda é isso hoje. Não importa se você é reconhecido ou não. Importa você saber que você é chamado e que você tem uma autoridade espiritual. Eu estou fazendo um estudo. Estamos fazendo um estudo de João, né? Fizemos o 17 na semana passada. Nós vamos iniciar o 18 semana que vem. Vamos começar a iniciar ele online. Estou fazendo um trabalho com o pastor Marcelo para fazer ele em streaming, ok? Então nós vamos passar a trazer isso de forma visível para todo mundo ver, em Facebook, Instagram, em YouTube, acompanhar nossos estudos. Que é leitura bíblica, estamos lendo a Bíblia, né? Está sendo muito bom. E começar a trabalhar também o meu canal, que muitos me procuram. Cadê o seu canal? Eu não tenho um canal. Eu vou começar agora a trabalhar o meu canal. Tenho lá mais de quase 30 vídeos de Israel que eu nunca postei. Vou pôr um por semana. Vou começar a trabalhar esse canal a partir de agora. E estávamos lendo põe aí, João, estou decorando já, tanto ler a Bíblia. João 17, 20. João 17, 20. Quando Cristo, ele começa a orar, ele ora por ele primeiro, depois ora por seus discípulos. E aí tem aqui uma coisa linda, que ele faz uma oração por mim e por você. É como se o meu nome e o seu nome estivessem escritos na Bíblia. O nosso nome está na Bíblia. Eu te pergunto, você já viu algum dia Deus não responder a alguma oração de Jesus? Você já viu alguma passagem que Jesus orou e alguém falou assim, e essa oração não foi respondida e Deus não fez? Tem alguma passagem na Bíblia que relata alguma coisa que Jesus pediu para Deus ou mandou fazer que não foi executado? Tem? Não tem. E olha só o que está em João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os apóstolos e os discípulos que estão ali pertinho. Aí tem um ponto e ele fala sobre a gente, sobre mim e sobre vocês. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha só, eu e você na Bíblia. Se eu fosse você, não dormia hoje sem ler o capítulo 17 de João. Eu não vou pregar sobre isso agora. Mas ele tá mencionando a mim e a você aqui, ó. E Jesus fez uma oração enorme, específica, e colocou o meu nome e o seu nome dentro dessa oração, meu irmão. Eu fico arrepiado só de falar. Você não sabe tanta coisa, tanta autoridade, tanta herança espiritual que está à nossa disposição. Nós não estamos tomando posse. Sabe aquela pessoa, aquela história maluca que você já ouviu assim, do cara que é milionário e é pobre? Como assim, pastor? O cara é pobre porque tem um tio, um pai que morreu, que é trilionário, deixou uma herança para o herdeiro. Ele é o único herdeiro que pode reivindicar a herança, mas não sabe que tem a herança. Ele vai morrer rico ou vai morrer pobre? Vai morrer pobre. Mesmo tendo herança, pode ter a terra que for, os milhões que for por herança, em documento, por direito legal,
mas nunca vai colocar a mão em um tostão. Por quê? Porque não sabe os direitos que tem. E a igreja é assim, ela é pobre e ela é rica. Ela é pobre porque ela não sabe o direito que tem e não reivindica. E ela é rica porque ela tem um direito espiritual e natural incalculável. Incalculável. E nós não conhecemos esse direito. E se eu não conheço, eu não reivindico. Então, o seu Pai Celestial tem para você, a nível espiritual, né, bens, fazendas, contas bancárias cheias, né? Não falo de dinheiro, não, falando, isso é uma metáfora. Eu falo de dons espirituais, de propósitos, de lugares que Ele quer te colocar, te esticar para posições maravilhosas. E por desconhecimento do que Ele liberou para nós, nós não reivindicamos. Porque eu nem sequer sei que Ele me incluiu na Bíblia, em João 17. Porque, eu falo sempre isso, o analfabetismo bíblico é gritante e está matando a igreja. Ela é pobre e ela é rica. Ela é pobre porque não sabe o que tem. E é rica porque tem muito direito, mas não exerce. Fala assim, misericórdia. Me ajuda, Jesus. Outro ponto. Quando o reconhecimento, né? Uma coisa é, a primeira lição, eu não posso parar porque eu não sou reconhecido. Porém, se eu passei a ser reconhecido, porque um dia esse dia vai chegar, você pode dizer amém? Um dia esse dia vai chegar. Você não pode ficar assim para sempre. Mas quando o reconhecimento, que é o caso do levita e do fariseu, e o saber quem eu sou me faz virar as costas, fala assim, descer, virar as costas para Jerusalém, é tempo de rever meus conceitos e a minha trajetória. Na geografia bíblica, Jerusalém, que quer dizer Jerusalém, Salém quer dizer paz, é cidade de paz. Jerusalém, cidade de paz. Ela é perfeita em termos de geografia, porque ela é uma montanha, está no topo. Foi lá no topo onde Isaac. E naquele topo, anos depois, se funda Jerusalém. No topo. E Jericó é a primeira cidade que Israel conquista. É a fronteira. Lembra de, vem com Josué lutar em Jericó. Lembra? Jericó. Jericó. A primeira cidade. Então, é a fronteira. Então, quando eu saio de Jerusalém para ir para Jericó, eu tenho que dar as costas para a luz. Tenho que dar as costas para a paz. Tenho que dar as costas para a revelação de Deus. Eu não estou entrando para onde Deus mandou, eu estou saindo do lugar que Deus mandou. Quando eu mudo a direção, a posição que Deus me indicou a estar, o meu olhar muda. A minha sensibilidade é diferente. Não importa o meu status e nem o meu reconhecimento, e nem a minha credencial, e nem o que eu conquistei lá atrás. Porque o meu olhar já não é mais sensível. Alguns estudiosos falam que naquela época havia instâncias de descanso, tipo instâncias de férias, tipo Algarve, era ali na região de Jericó. Então, quando o cara queria descansar, ele tinha que dar as costas para Jerusalém e ir para Jericó. E esse movimento de dar as costas para o altar, né? Que Jerusalém quer dizer altar. O que as festas são? As festas é um movimento do mundo inteiro. Venham o quê? Venham todos para onde? Fala assim, Jerusalém. Fala assim, Jerusalém. Fala assim, subir. Tem que subir. Todo mundo que ia para as festas de Jerusalém tinham que subir, não tinha como descer. Porque é uma subida, está no topo. Então o meu olhar muda. Então,
subida, na aplicação de hoje, subir ou descer, como é que se aplica isso? É como que eu me relaciono com o altar. Como que eu me relaciono com a Bíblia. Como que eu me relaciono com o propósito que Deus me confiou. Eu estou de costas para Ele ou eu estou de frente para Ele? Se eu estou de costas para Ele, eu sou igual ao levita e o fariseu. Se eu estou ignorando o meu chamado, se eu estou ignorando a minha autoridade, eu estou de costas, eu estou descendo de Jerusalém. Se eu estou de frente para Ele, por mais que eu não tenha título, eu estou subindo. O meu olhar, ele é diferente. Eu vejo o que ninguém vê. Eu enxergo o que ninguém enxerga. Eu tenho soluções onde ninguém tem solução. Onde todo mundo só vê problema, eu vejo conserto. Eu vejo estratégia, eu vejo solução, eu vejo oportunidades. Porque o meu olhar, ele é ungido quando eu tenho o meu coração direcionado para o chamado de Deus. Para as coisas que Deus sonhou para a minha vida. Quando eu tenho um compromisso de estar para o altar. Por isso que eu não canso de falar. O maior erro da pessoa é quando a pessoa está mal hoje. Eu não vou para a igreja. Você está mal hoje? Você vai descer em vez de subir? Tem sentido isso? Eu estou mal, eu vou descer em vez de subir? Se eu estou mal, eu tenho que subir. Se eu estou mal, eu tenho que ir para o altar. Porque eu preciso de um ajuste na minha visão. Eu preciso de um ajuste na minha direção. Porque o homem que estava machucado, também machucou, não foi por acaso, foi porque descia também. Ele descia ao invés de subir. Ele não era nem fariseu, ele não era nem escriba, e também não era samaritano. Era um homem. Mas ele estava na direção errada. Ele descia, ele não olhou para o chamado, ele não se preocupou com o propósito que ele foi chamado. E ele se machucou no caminho. Porque não ter um compromisso com o chamado nos desprotege, nos torna vulneráveis para as flechadas da vida. Porque o mundo não te perdoa. Se ele tiver a chance de te golpear, de te dar uma rasteira, e de te dar uma paulada, ele vai te dar. O que me protege é a direção que eu escolho tomar. Falar assim, subir sempre para o altar e para Jerusalém. Lembre sempre disso. Então, se você já é reconhecido, ou quando você for reconhecido, se isso começar a te fazer querer virar as costas e atrapalhar o seu olhar crítico, a sua sensibilidade de ver alguém ferido, alguém chorando, alguém precisando do seu lado, você tem que parar para rever os seus conceitos. Você pode dizer amém? Outro ponto. A igreja que faz diferença, muitas vezes, não é a igreja reconhecida, mas a igreja desconhecida. A igreja que faz a diferença não é a igreja reconhecida, e sim a igreja desconhecida. Já falamos sobre estatísticas aqui. Quase 90%, 80 e tal por cento das igrejas no mundo inteiro são igrejas entre 30 a 50 membros, sabiam disso? Nossa igreja está entre as estatísticas de uma grande igreja. 80 e tal por cento são igrejas de 30 a 50 membros. E sabe quais são as igrejas que fazem a diferença na terra? São essas. São essas pequenininhas, de 30 a 50, que estão fazendo a diferença. Que são os mais apaixonados, os que não estão preocupados com o holofote. Que eles entram em qualquer canto. Eles fazem de tudo por tudo. Sabe? Não mede esforços. Ah, pastor, mas e aquelas mega de 10 mil? Eles têm números expressivos? Tem. Mas você compara os números deles com os números incalculáveis dessas todas no mundo, pequenininhas, não faz nem cosquinha.
Não faz nem cosquinha, porque essas pequenininhas são as não reconhecidas, são as samaritanas do dia de hoje. Então é melhor uma igreja não reconhecida, mas que queima pelo propósito de Deus, do que uma grande, orgulhosa, bonita, frondosa, mas que está vazia do Espírito do Senhor. Que ela tem o orgulho daquilo que ela construiu, e não do chamado que lhe foi entregado. Outro dia eu falei para os meus discípulos, cuidado, para você não estar lutando para você ver igreja cheia, e não uma igreja salva. Que é uma preocupação, tem que ver cheia a igreja, cheia a igreja. Eu quero ver a igreja cheia, mas uma igreja cheia movimentando para ter visitante, para ouvir a palavra, para ser evangelizado. Não quero um clube. Cuidado, não perca o propósito. Nosso propósito é levar o evangelho de salvação ao mundo. Você pode dizer amém? Não perca o propósito. Nosso propósito não é encher a igreja, não. É por isso que tem igreja aí tirando gente de outra igreja. Está evangelizando crente, né? Esse não é o propósito. Isso se chama proselitismo. Proselitismo, condenável pela Bíblia, inclusive. Sabe? Então, não perca o foco. Nosso foco é levar o evangelho, sabe? E estar juntos é importante, claro que é. Eu quero ver esse culto aqui lotado, óbvio que eu quero. E vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Deus também quer isso. Mas não com o propósito de tirar uma foto e pôr no Facebook, olha, minha igreja é bonita. Não. Minha igreja está focada num propósito, ganhar um mundo para Jesus, levar o evangelho, levar uma palavra de salvação, abrir células. Uma igreja apaixonada, ela não é... quanto mais ela cresce, mais ela fica de joelho, mais ela abaixa a cabeça, mais ela glorifica a Deus. Quanto maior ela é, menor ela é. Quanto maior ela é, menor ela é. Não importa como nós nos vemos, é sim como Deus nos vê. Queria muito que você entendesse isso. Queria muito que você entendesse isso. Não importa como você se vê, importa como Deus te vê. O maior problema da igreja, desses tempos todos, em especial do século XX, século XXI, é a autoimagem da igreja. É a autoimagem da igreja, é como ela se vê. Ela não se vê como Deus a vê. Sabe? Você precisa urgentemente de alinhar as suas vistas, a sua autoimagem, segundo a imagem que Deus tem sobre você, mesmo que você não concorde com ela. E geralmente você não vai concordar com ela, porque ela vai ser sempre muito maior do que aquilo que você espera. Sempre. Isso é positivo, porque se ela fosse do tamanho que você espera, a obra seria sua e não de Deus. Eu vou repetir. Se a autoimagem que Deus tem de você for igual a que você tem, fosse ajustada, de repente a obra que você faz seria só sua e não de Deus. Porque a obra que Deus me entrega é uma obra impossível, é uma obra maior que eu, é uma obra que eu dependo dele para realizar. Se ela é uma obra que eu consigo sozinho, não dependo de Deus, ela é uma obra minha e não do Senhor. Então deixa Deus esticar, porque é só quando Ele te estica que você consegue se movimentar pela fé. E vocês sabem que eu posso falar isso para vocês. Então não importa como nós nos vemos, e sim como Deus nos vê. E para provar isso, quero que você abra comigo em Lucas 14. Nós vamos ler do 16 ao 24 para dar mais rápido. Nesse contexto, Cristo ele dá mais uma parábola, onde ele fala sobre a vontade dele de dar um banquete. E ele fala que primeiro ele chama aqueles que ele escolheu, que são os levitas, os fariseus, aqueles que ele credenciou
que ele reconheceu, né? E que ele deu conquistas. Aí de repente, esses caras que ele deu conquista, que orou para ter um trabalho, para vencer na vida, para ter um sucesso, de repente esses caras que estão vencendo, já não tem mais tempo para o Senhor que deu tudo que eles têm. Querem só férias, querem só Jericó, não querem mais o chamado, não querem mais Jerusalém, querem passar mais tempo no descanso do que no chamado. Aí Deus quer dar um banquete, então ele vai chamar quem? Primeiramente aqueles que foram fiéis lá atrás, e que deram a cara, e que fizeram, e foram recompensados. Deus honrou, porque Deus é um Deus bom. E aí Deus tem uma surpresa, ele chama os caras, olha, fala para o meu Senhor, que eu estou ocupado, que eu tenho um monte de boi, e tem que matar alguns, e tem que gerir. Aí o outro, olha, tem aqui uns compromissos, que eu agora também não posso ir, e me dá por excusado, e começa a vir um monte de desculpa, para que não fossem nesse jantar com o Senhor. E começa assim a história, e agora eu vou continuar lendo com você. Aí no versículo 21 para frente, voltou o servo, né, depois com as más notícias da primeira leva que ele foi convidar, aí voltou o servo dando notícia para o Senhor. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, essa é a palavra que define Deus, os céus, indignação. Quando Deus nos munde de autoridade, de dons, talentos, de honra, de recompensa, para glorificar Ele com nossas vitórias, não é para você não. A sua vitória é um instrumento de Deus na sua mão para glorificar a Deus através de você. Vou repetir. A sua vitória, a sua conquista, o seu dinheiro, os seus bens, a sua posição, o seu título, é uma ferramenta de Deus na sua mão para glorificar a Deus através de você, para que outros possam ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que é fiel, que crê nele, que espera nele, que se entrega a ele. Você pode dizer amém? E aqui tem a frase, indignado. Deus fica indignado quando alguém que ele constrói tudo isso, de repente não tem tempo mais para deixar ele usar a própria ferramenta dele para catapultar a sua mensagem, mostrar o seu poder, alavancar o seu evangelho para outras pessoas. Essa é a metáfora aqui. Pessoas que supostamente estariam prontas para serem grandes instrumentos na mão do Senhor, já não estão mais prontos para ir para a mesa. Estão descendo, estão de costas para Jerusalém, de costas para o seu chamado. Indignado, disse a seu servo, sai depressa. Fala assim, depressa. Deus tem pressa, gente. Sai depressa para as ruas. Fala assim, para as ruas. Compre o livro do pastor Marcelo, A Igreja para Fora. Está aí um livro dele aí, que ele escreveu com muito zelo, A Igreja para Fora. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem se sente pobre, cego, aleijado e coxo? Muitos não falam sim para o chamado, porque se sente pobre a nível de conhecimento, pobre a nível espiritual, se sentem aleijados. Me falta alguma coisa para fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada, porque me falta alguma coisa para fazer alguma coisa, então não vou fazer o quê? Nada. Aí ele chama os aleijados, chama também os cegos, aqueles que não conseguem ver nada. Eu consigo fazer eles enxergarem o mundo espiritual,
Porque eles são cegos só para o mundo natural. Eu posso fazê-los ver o mundo espiritual. Chama os cegos, eu sei o que fazer com eles. Chama os coxos. Pastor, eu não posso fazer nada, porque hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Eu não consigo manter uma trajetória constante. Eu caio sempre no mesmo pecado. Eu tenho uma fraqueza recorrente. Ele fala, chama os coxos. Então, nesse versículo aqui, ele tira a desculpa de quase todo mundo que está aqui dentro. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Acabou. Ele convidou. Aí, agora temos um risco. O primeiro grupo deu as costas, desceu, porque tem muito. Agora, o segundo grupo vai descer porque tem pouco? O que é bacana é que esse segundo grupo ele sobe, ele vai, ele senta à mesa. E continua o versículo. Quem aqui é do segundo grupo aqui? Eu sou do segundo grupo, gente. Eu sou um dos mais improváveis. Eu tenho ali umas quantas ali do coxo, do cego, do aleijado, entendeu? Eu sou desse grupo aqui, ó. Eu sou da segunda leva, porque a primeira leva falou não, ainda bem para mim. Né? Então, fala assim, eu digo sim, fala, mas fala como se fosse verdade. Fala assim, eu digo sim, fala, aleluia. Aí no versículo 22, depois disse o servo, Senhor, feito está como ordenaste. Ele conseguiu, ele trouxe os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ele falou, feito está como ordenastes, ainda tem lugar. Ainda tem lugar, Jesus. 23, respondeu o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo, olha que forte o versículo 24, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que eu chamei, que eu elegi, que eu capacitei lá atrás, que falaram não para esse banquete, nenhum deles vão mais sentar comigo nesse banquete. Mas, como fala a Bíblia, os últimos serão o quê? Os primeiros. Vão ficar os coxos, os aleijados. Aí ele fala, agora manda o aleijado chamar um amigo do aleijado. Manda o cego chamar um amigo cego. Vamos embora, porque quem faz é o Senhor. Quem faz não é o bonzão, não é o melhor, não é o talentoso, é o poder de Deus naqueles que Ele chama e que Ele escolhe. Então, queridos, falta em nós, e creio que é um tempo de elevarmos a devoção a Deus, devoção ao chamado, confiança na soberania de Deus. Não importa quem eu penso que eu sou, importa quem Deus diz que eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Para a gente concluir, eu quero te dar aqui uma fórmula que eu falei lá na Inglaterra, porque a gente fala muito sobre avivamento, né? Eu oro pelo avivamento. Eu quero muito ver um avivamento na terra. Quem que ora por isso aqui? Deixa eu ver aqui. Quem sabe o que é avivamento? É aquele fenômeno que você nem abre a boca mais e o pessoal está chegando, e está chegando perto, e converte até sem você pregar. É um momento, é um movimento, assim, sobrenatural de conversões, de colheita, que já houveram, né, em vários séculos. Estude sobre isso, você vai ficar impactado. Só que é interessante que há uma fórmula para o avivamento. E eu defini uma fórmula para isso.
que é a seguinte: matemática. Fala comigo assim: avivamento é igual faísca mais disciplina. De novo, avivamento é igual faísca mais disciplina. Por que você está dizendo isso para nós, pastor? Por uma simples razão. Vou dar para você um exemplo que eu sempre falo, que eu acho que é uma das maiores referências que nós temos de avivalistas. Também temos aqui um recente, que é o Billy Graham, né? Mas vamos pegar aqui o John Wesley, que é uma grande referência para nós de avivalista. Inclusive, Billy Graham teve John Wesley como referência para o seu ministério. John Wesley, ele teve grande insucesso ministerial no início do seu ministério, muito insucesso. Durante muitos anos, ele tinha um ministério vazio e sem o Espírito Santo. Até que um dia, atente a isso, numa reunião pequena, com pequenas pessoas, ele, o seu irmão Charles Wesley no violão, e mais umas 3 ou 4 pessoas, não quero ser preciso para não errar, começam a fazer um devocional, um cultinho. E sentem ali naquele dia um fogo, fala assim comigo, faísca. Um fogo, uma chama. E aquele culto estava tão gostoso que ele se prolonga, e fica. E ali se acendeu uma chama diferente nele. Quero que você pare aqui um pouquinho na minha reflexão. Quantos de nós já não tivemos nas nossas vidas esse momento? De chama, de faísca, ou numa célula, ou num culto, ou numa revisão de vida. O que Deus fez com John Wesley e com Charles Wesley, Ele continua fazendo todos os dias, todos os domingos, todas as células, todos os revisões de vida, Ele continua fazendo sem parar. Essa chama, essa faísca, ela não apagou. Então, esse negócio de orar por avivamento é quase que uma coisa, como que eu vou usar a palavra sem chocar vocês? É quase como uma coisa preguiçosa da igreja. Senhor, usa alguém para fazer algo que eu não quero fazer. Essa é a frase que você está falando. Senhor, eu quero ver muito avivamento, mas me tira do trabalho que vai dar isso. Essa é a oração que você faz. Essa é a oração que a igreja faz hoje, sem sentir. Senhor, ganha o mundo inteiro, mas usa o irmão que está do meu lado. Não me usa, eu estou ocupado. E ela até chora. Senhor, eu quero muito ver todo mundo salvo, Senhor, mas usa o outro, por favor, usa o outro, não me usa não. Essa é a oração. Não é com essas palavras, mas no corpo, na disposição, é desse jeito que a gente faz. Por que com John Wesley foi diferente? Porque ele aprendeu a reproduzir essa chama várias vezes. Várias vezes. Então fala assim comigo, faísca, fala assim, chama, mais disciplina. O que mais me deu destaque, quando eu fui visitar a casa de John Wesley, eu vejo as coisas que às vezes as pessoas não reparam. Eu tenho um olhar meio diferente dos outros. E eu peguei e estava assim, né, que ele era meio cientista, ele inventava umas coisas meio malucas. E eu estava assim na sala lá assim, falei com o cara, meu inglês é meio ruim, mas eu tento me comunicar e consigo. E tinha um trambolho, cara, um negócio feio assim no meio da sala. Eu falei, o que é isso aqui? Na sala aqui, no meio aqui, o que é isso? Que o cara nem ia explicar. Ah, não, porque ele era meio cientista, isso aqui, ele fabricou para ele poder montar e simular que estava cavalgando. Para quando o verão começasse a aparecer, quando viesse a primavera, o corpo dele ficasse já preparado para ele poder montar num cavalo e começar a fazer as suas
viagens e as suas cruzadas. Fala comigo assim: disciplina. O inverno é rigoroso na Inglaterra. Não tinha aquecimento naquela época, como tem hoje. E o homem poderia atrofiar, até ele pegar o ritmo do cavalo, do seu corpo, ele faria muito menos, e o verão é muito curto. Então, para ele ganhar tempo e fazer mais coisas em menos tempo, num verão muito curto, ele ganhava tempo treinando, simulando a cavalgadura em casa, para o seu corpo estar pronto, para ele poder ir num povo e atear a faísca, ser um incendiário. Ele era um incendiário. Tem uma frase dele que fala isso: por que as pessoas vêm de longe te ver? Ele fala assim: as pessoas vêm de longe, ver um pequeno homem pegar fogo, ver um pequeno homem se incendiar. É a frase que define o cara. Faísca mais disciplina. E essa chama que ele sentiu, eu estou sentindo agora. Você sente no culto, na sua casa, se você orar, na sua célula. O que falta é disciplina para reproduzirmos essa chama em oração, em ministração, em palavra. Quando uma igreja que não espera reconhecimento, mas sabe a sua autoridade, o seu chamado, tiver a disciplina de reproduzir essa chama, essa faísca, quando tiver chance, sair daqui para lá, para acolá, e reproduzir chama aqui, reproduzir chama ali, esse fenômeno chamado avivamento, que nós tanto oramos, para Deus usar o outro para acontecer, vai começar a acontecer, porque a chama não se foi. A unção é a mesma, a unção está aqui, ela está à disposição, Deus está fazendo, Deus está usando pessoas, está desafiando, está ativando profeticamente muitas pessoas, mas falta disciplina para Deus levantar incendiários no bom sentido, né? Que nessa época é uma palavra meio no mau sentido por causa das queimadas, mas que Deus possa levantar incendiários do Espírito, sabe? E ele nunca mais parou, e o seu ministério tocou o mundo inteiro. Para terminar, abra comigo Atos 26, 14. Quero encerrar com um versículo que eu falei até com o Paulo e com a Rita outro dia. Estava com eles no jantar. E tem a ver com isso, tem a ver com caminhada, né? Descer ou subir. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele estava claramente de costas para Deus. Estava descendo, longe do chamado de Deus, do propósito de Deus para a vida dele. E Cristo se manifesta a ele e ele pergunta: Senhor, quem tu és? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui no versículo 14, na parte B, fala o seguinte: Cristo fala para ele assim em visão: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, dura coisa te é. Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Pode deixar aqui atrás. E eu expliquei o seguinte: aguilhões era um instrumento de ferro colocado nos bois, que puxavam peso, que puxavam o arado, para eles não mudarem de direção. E eles tinham um espaço bem grande, porque o propósito não era machucar o boi. Nem o dono quer machucar o seu animal, a sua propriedade. E tinham pontas para dentro, assim, de maneira que se o animal estivesse num dia muito rebelde, e ele quisesse mudar de direção, ele ia tocar naquele ferrão e ele ia voltar, ia manter o curso que o dono colocou ele. E Jesus usa esse exemplo para definir Paulo. Paulo, eu já te coloquei num caminho, e você não para de sangrar.
Você não para de sangrar. A sua teimosia está te fazendo sangrar. A sua teimosia está te fazendo se esvair em sangue. A sua força ir embora. O seu tempo está indo embora. Porque ele estava descendo o tempo todo. Ele não queria mudar de direção, ele não queria subir. Quando eu subo para Jerusalém, eu não encosto nos aguilhões. Os aguilhões servem para me proteger da direção errada. Não é? Ele fala, duro é para ti recalcitrar, ou seja, lutar. O que é isso? Recalcitrar, é lutar, é se esbravejar, é discordar do caminho. Então eu pulo, eu dou coice, eu salto. A cada salto é um golpe, cada salto é um furo. Cada resistência que eu dou é uma dor que eu sinto. Então, às vezes você fala assim, pastor, eu estou vazio, eu estou com dor, eu estou mal, eu estou pesado. Está aqui o problema. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Deus te deu um propósito, uma direção, e você pula para cá e pula para lá e salta para o outro lado, e está batendo na ponta, e na ponta de cá, e na ponta de cima, e você não acorda para isso. Ele fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Faça como o samaritano, suba para o altar, suba para o propósito, atente para a autoridade, chamado para o que Deus tem para a sua vida. E o resto Deus vai fazer em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Seja alguém que promova essa faísca, essa chama. Não espere reconhecimento. Reconheça a sua autoridade. Reconheça o seu chamado. Reconheça o fogo, a presença de Deus, o amor do Senhor na sua vida. Porque grandes coisas Ele tem para você. Não seja uma pessoa rica, mas pobre. Conheça a herança, conheça os dons, conheça o que está à sua disposição. Não seja um analfabeto bíblico. Deixa Deus mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Então, aplauda o Senhor, fica de pé. Vamos orar. Preguei rapidinho porque a Ed tomou o tempo todo. Tive que correr na palavra. Deus é bom, amém? Você foi abençoado, querido? Quero que você pense sobre isso. E não esqueça da fórmula: avivamento é igual faísca mais disciplina. Não ore mais como se você não fosse fazer parte disso. Ore por isso, mas se incluindo em como fazer, se incluindo em como participar, se incluindo no que fazer, sabe? Faça uma oração lá onde ninguém te vê. Não importa se é aqui, se é formal, não, é no teu trabalho, teve chance. Faz uma oração. Fez uma visita para alguém, alguém chorou, contou algo ruim para você. Vamos orar e ora. As coisas simples são maiores. As simples são mais fáceis, mais grandiosas. Eu aprendi isso, o simples é mais. Fala assim comigo, o simples é mais. O simples é mais, queridos. Eu aprendi isso, demorei a aprender isso, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu tenho um apetite pelo complexo. Eu gosto do profundo. E aí eu queria trazer o profundo, o complexo para a igreja. Aí o povo ficava assim, ó, um cara, aqueles sons de grilo na igreja. Aí eu falei, não tá errado. Eu peguei e falei, não, o simples é mais. Estudo, aprendo, mas eu falei, importa as pessoas ouvirem e lembrarem o que elas ouviram. Nem que eu não goste do que eu pregue. E eu passei hoje já estou mais conformado, mas eu passei a não gostar das minhas pregações, em prol das pessoas receberem mais. E passei a mudar a didática, porque eu entendi que o simples é mais. Eu deixo o complexo para estudar, deixo o complexo para uma sala de aula, deixo o complexo para quem quer algo mais profundo, porque o simples é mais. E Jesus fez algo tão grandioso, contando uma parábola de um bom samaritano.
Fala assim: o simples é mais. Contando a parábola do filho pródigo, historinhas quase que infantis. Ele mudou o mundo, ele mudou a história. Nós aqui preocupados com o que nós não sabemos, com o que nós não temos. O simples é mais. O simples é mais. Eu só preciso de fogo e disciplina. Fogo e disciplina, porque eu tenho um Jesus que é intercessor por mim. Eu te mostrei hoje em João 17, 20. Um Jesus intercessor pela minha vida, que já me cobriu em orações, já garantiu a minha vitória e a minha conquista lá atrás. Lá atrás. Ele é com você, Ele é comigo, Ele é com a igreja. Ele é com a igreja. Eu posso ter todos os argumentos do mundo, mas nenhum argumento é mais forte do que alguém sentir a presença de Deus. Leva o fogo, leva a faísca, que o simples será sempre maior, será sempre mais. Leve o fogo, leve a presença, leve o amor de Deus, que o simples será sempre mais. Hoje tem aqui pessoas que são chamadas, que têm autoridade, que talvez não são reconhecidas, mas um dia alguém vai ter que dar o passo a torcer e dizer: realmente você é isso, porque eu reconheço em você essa autoridade. Deus te chamou, Deus te elegeu, você é apaixonado pelo Senhor, pela palavra, você tem um compromisso com o Senhor. Eu tiro o chapéu para você. E olha, para você não vai fazer nem diferença aquele elogio, porque não foi aquele elogio que te fez começar, e não vai ser aquele elogio que vai te fazer continuar. Você pode dizer amém? Vai ser só um presentinho de Deus. Vai dizer: tá vendo? Eu fui fiel com você. Não se atente para ele. É só para... eu estou te demonstrando que eu sou fiel a você. Eu faço as pessoas verem aquilo que eu faço com você. Amém? Se entregue hoje com devoção, como um instrumento na mão do Senhor. Não se importa se você se sente hoje como aquele quadro que eu falei ali: pobre, coxo, cego, aleijado. Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pensamos ou imaginamos, segundo a sua soberana vontade. Feche seus olhos, vamos orar, vamos louvar o Senhor. E tome esse tempo agora para você falar o que te vier à mente e ao coração ao Senhor, porque o Espírito Santo está aqui para Ele mesmo ministrar o seu coração. Eu quero que os seus ouvidos venham estar abertos à voz do Espírito Santo de Deus, para que uma unção do Senhor, uma unção especial, venha sobre ti, e que o fogo do Senhor venha queimar em você, venha inundar a sua vida, e você venha ser o diferencial dessa terra. Não vamos ficar mais à espera daqueles que as pessoas acham que vão fazer a diferença. Vamos nos dispor ao Senhor para fazer a diferença.